pessoal. Logo mais, um bate-papo com Márcia de Luca. Tô tentando travar aqui um comentário, linkando a nossa entrevistada. Boa noite, galera. Ainda não? Vamos lá. Boa noite, galera. Vamos fixar. Ops. Isso aí. Olá, galera. Boa noite. Às 7 horas. Às 7 horas? Não, 17 horas, né? A gente começa o bate-papo com a Márcia. Esperando ela aparecer aqui pra gente colocar ela aqui no nosso Instagram, cara. Mais um bate-papo, mais uma live aí nessas semanas aí de quarentena, né? Compartilhando, né? Compartilhando conhecimento, experiência. Ó, ela já tá aqui já. Vamos trazer ela pro grupo. Olá. Cheguei. Olá, Márcia. Prazer conhecer você. Primeira vez que a gente conversa, né? Primeira vez que a gente conversa, Túlio, mas é um grande prazer. Obrigada pelo convite, pela oportunidade que você está me dando de eu estar aqui. Márcia, você deu uma travada. Você está me ouvindo bem? Deu uma travada, e agora? Já parou, né? Tá bom? Tá ótimo. Você está de Wi-Fi, não? Ou você está no 4G? Não, eu tenho um sistema super poderoso de Wi-Fi aqui, que eu nem sei o que é, mas Tá bom. Mas tá funcionando bem agora. Eu não sei se foi o meu ou se foi o seu. Mas desculpa, você estava falando... Eu que agradeço, Márcia. Achei a ideia fantástica. Não sei se você sabe, a gente desde que começou esse processo aí de quarentena, de home office, a Esquema optou por ter uma visão um pouco mais produtiva desse momento, né? E uma das ideias foi fazer live, convidando pessoas de vários segmentos para compartilhar experiência, né? E aprendizado nesse momento tão difícil, né? É um momento surreal, né? E quando deram a ideia, eu já tinha ouvido falar de você, obviamente, assim, nunca tinha conversado com você, mas quando falaram de você, eu falei, nossa, fantástico. Uma pessoa, tudo que a gente precisa, uma pessoa com essa energia positiva, né, para nos ajudar a passar, para nos ensinar, né? Então, achei a ideia fantástica. Mas a gente fez várias entrevistas com pessoas muito diferentes, assim, né? CEO de banco de investimento, neuroeconomista, advogado, então, assim, coaches, né? Então tem pessoas diferentes que está sendo um belo de um aprendizado, né, nesse processo. Para mim, acho que para quem está acompanhando, mas para mim principalmente, né? Então agradeço muito mesmo você ter aceitado esse convite nosso, e eu sei que sua agenda é lotada aí, cheia de lives, principalmente nos dias de hoje, né? Esse momento está cheio de lives, o que eu acho muito bom, né, Túlio? Porque é uma maneira da gente poder mandar uma mensagem. Eu digo sempre que a minha mensagem é de esperança, é de luz no fundo do túnel. Eu realmente vejo cada momento como uma grande oportunidade de crescimento. E esse momento é uma grande oportunidade de crescimento. Pode ter certeza absoluta disso. Você sabe que esse é um pensamento da maioria das pessoas que eu estou conversando, né? O quanto que a gente está aprendendo com isso, aprendendo não só sobre a vida, né, sobre a gente mesmo, né, sobre a sociedade, né, mas aprendendo profissionalmente. Assim, a gente está tirando lições, né,
fantásticas. Assim. Eu particularmente, eu estou sentindo que eu vou sair dessa muito melhor. É óbvio que é muito grave, né? Tudo que a gente está sentindo. A gente está sofrendo muito, né? Acho que as empresas estão sofrendo muito, né? Os profissionais estão sofrendo muito, perda de receita, de rendimento. Mas a gente está tentando, eu prometo tirar coisas produtivas daqui. Eu acho que talvez seja um mal necessário, né? Não sei. Para a gente Olha, evoluir aqui. eu vou falar um pouquinho do prisma da sabedoria milenar da Índia. Quer dizer, Uhum. é uma filosofia bem diferente do dia a dia de qualquer empresário, como é Uhum. o seu caso. Mas o que eles dizem é que cada momento é exatamente como deve ser. E não devemos rotular nem certo nem errado. Ele é e ponto final. E que atrás de cada diversidade da vida existem momentos e possibilidades de muito, muito crescimento. Então, se a gente fizer um retrospecto, a gente vai ver que o mundo não estava certo do jeito que estava. O ser humano começou a ir para um nível de egoísmo, de individualismo, de materialismo tão grande que ele não só começou a adoecer individualmente, através de doenças que a gente está vendo que estão crescendo, como, por exemplo, depressão, síndrome de pânico, ansiedade, que essas são as doenças do século XXI, porque está tudo errado. E o mundo aqui fora, do jeito que está. Então, eu ouço as pessoas falando assim, mas logo, logo vai voltar ao normal. O normal estava errado. O normal estava horrível. A gente não tem que voltar para o normal. E eu acredito, dentro do meu coração, eu fico emocionada. Às vezes eu começo a chorar, Túlio, desculpe. Mas é que Imagina. toca o meu coração. Eu acho realmente que é um momento da gente levar um chacoalhão tão grande que quase a gente perde o prumo, mas para a gente entender que o mundo estava errado do jeito que estava. Não é possível ninguém, os seres humanos, não se condoerem dos seres humanos que têm menos assim facilidades do que a gente tem. Como é que pode tantas pessoas não terem o que comer quando outras pessoas detêm tanto dinheiro? E eu não estou falando que está errado deter tanto dinheiro. Eu acho que quanto mais dinheiro a gente tiver, melhor, porque com mais dinheiro a gente pode ajudar mais pessoas. O que está errado é esse egoísmo do ser humano estar se voltando para si, para ele. E os valores foram sendo perdidos ao longo da evolução da humanidade. Então, lembra, em 1350, por exemplo, na Idade Média, quando teve aquela peste negra, o que aconteceu? Todos os sistemas vigentes foram por água abaixo. Apareceu o renascimento, o retorno, quer dizer, o retorno não, o resgate da ciência, da música, da arte. O mundo mudou e o mundo se tornou muito melhor com a entrada da Idade Moderna. E, na realidade, eu digo aqui que nós não estamos saindo da Idade Média para entrar na Idade Moderna. A gente tem que sair da idade da razão e do individualismo para a idade do coração e da comunidade. Realmente entendermos que todos somos um. E se você imaginar, Túlio, que um chinês, lá do outro lado do mundo, o primeiro que contraiu esse vírus, ele propagou esse vírus para o mundo inteiro. Não tem um país do mundo que não tenha sido afetado por esse vírus. Isso representa o quê? Não há separação, nem de dinheiro, nem de raça, nem de credo, nem de religião, nem de status social, nem de fronteiras de países. O vírus ultrapassou tudo e todos. Então, essa é a grande mensagem do vírus. A gente tem que sair do nível do egoísmo, da individualidade, sabe, para um mundo de mais amor, de mais compreensão, de mais compaixão. As empresas têm que... Você vê que beleza?
como as empresas estão se cotizando para ajudar, os bancos estão doando somas incríveis para ajudar as pessoas que têm restaurante estão doando comida para as pessoas que não têm dinheiro, está todo mundo se unindo para um bem maior. Mas, na realidade, não adianta a gente se unir para um bem maior no momento da calamidade. A gente tem que manter essa conduta para sempre, porque tem uma nova era que está entrando, um novo mundo que está entrando, que pode voltar a ser um mundo muito melhor, onde as pessoas se compadeçam das outras e todo mundo se une, todo mundo tem que se unir para o bem de todo. Eu sei que tem agora muitas empresas, por exemplo, que estão se comprometendo a dar uma porcentagem dos lucros. Eu não estou falando porcentagem do capital, mas é uma porcentagem do lucro em causas beneméritas. E aqui eu posso te falar da história de um americano que agora eu esqueci o nome dele, mas ele é um cara da Califórnia. E ele já está mais velho, ele já tem 70 e poucos, quase 80 anos, e ele ganhou muito dinheiro na Bolsa. E ele chegou para ele mesmo e ele disse, eu ganhei tanto dinheiro, eu fui tão bem-sucedido, que agora eu quero morrer pobre e eu quero investir o meu dinheiro em benefício de causas sociais, mas causas sociais que sejam realmente criteriosas e que tenham uma credibilidade. E ele, então, fez um cálculo de quanto ele precisaria de dinheiro para viver confortavelmente até ele ter, sei lá quantos anos. Então, se ele ficasse doente, ele vai ter dinheiro para se cuidar, ele vai viver confortavelmente. E que o resto ele ia investir em causas sociais. E o que está acontecendo é que esse cara está ficando cada dia mais e mais rico. Ele não está conseguindo ficar pobre como ele queria. Ficar pobre, assim, entre aspas, né? Ele quer doar tanto, que a cada dia a empresa dele está ganhando mais dinheiro e ele está dando mais dinheiro. A mesma coisa do Bill Gates, que tem essa fundação e ele está ajudando a humanidade. Igual o Tata, não sei se você conhece as empresas da Índia. Sim, o Tata é uma família de pessoas muito ricas. E ele estava me contando que quando o avô dele começou a empresa, a mentalidade da empresa já era, naquela época, reverter uma porcentagem do lucro em benefício da humanidade. Então, eu acho que é eminente esse resgate dessa história de que todos somos um, todos somos elos de uma mesma corrente. E a gente não pode ter elo mais fraco e elo mais forte, porque senão enfraquece a corrente como um todo. Então, essa ganância, essa obsessão pelo dinheiro, só pelo dinheiro, pela fama, não é por aí. É óbvio que a gente tem que ter o nosso conforto, a gente tem que ter tudo que a gente quiser. Eu não sou contra isso, mas eu acho que a gente tem que pegar um pouco do que aquilo que a gente tem e dar para os outros. Realmente começar a agir a partir do coração, fazer caridade, porque no momento em que você começa a lei do dar e do receber, que é uma lei infalível do universo, conforme você dá, você abre espaços para você receber. O universo é sábio. E outra coisa que eles dizem é que nós somos hóspedes no planeta Terra. E como hóspedes, nós temos que observar e respeitar as leis e as normas do nosso anfitrião, que é o universo. O universo, a natureza, estavam dando mensagens para a gente a cada dia, com incêndio, com tsunami, com soterramento, com todas essas calamidades de natureza, e a gente não estava dando bola. Então, é como se fosse assim, a nossa mãe natureza, o nosso pai universo, dando mensagem para os filhos rebeldes, os filhos não ouvindo. Aí eles falaram, olha, vai ter que ter uma lição drástica. E pá, veio o vírus. Mas, na realidade, por que esse isolamento? Por que esse vírus, a gente tem que ficar em isolamento? Para a gente parar,
para a gente pensar, mas para a gente pensar do coração, que está tudo errado do jeito que está. E que é a hora de nós tomarmos consciência de que estava tudo errado e que a gente tem que mudar o nosso comportamento. E, a partir dessa mudança, trará prosperidade, abundância para todos. E que todas as pessoas tenham o mínimo para ser dignamente sustentado. As necessidades básicas, basicamente, para que eles tenham uma vida digna. E aqui, né, Túlio, eu me empolgo tanto quando eu falo dessas coisas que eu nem deixo você falar. Não, imagina, não, você é a estrela aqui. Você acha, então, que a gente está se passando por um momento histórico, imagino eu, né? Acho que você acha, que é semelhante ao que você comentou da passagem da Idade Média para a Moderna. Você acha que realmente a gente vai ter esse nível de transformação assim que a gente passar por isso, né? Eu tenho certeza, Túlio, absoluta, e todo mundo tem. Quer dizer, eu quero que você saiba que o que eu falo não é o que eu falo, é também o que eu aprendo dos meus mestres da Índia. Com muita humildade, eu reconheço que eu aprendo com eles. Então, eu passo todo ano 2 meses na Índia, acabei de voltar, inclusive. Então, é o que eles falam, que eu repito aqui. Mas eu acho que absolutamente tudo, Túlio, vai depender da nossa conscientização e da nossa tomada de atitude, das nossas escolhas. Por isso que o ser humano teve um grande presente ao nascer do livre-arbítrio. Nós temos que escolher os caminhos. Você já ouviu falar dos universos paralelos? Que existem vários caminhos para a gente chegar no mesmo lugar. Um caminho é extremamente doloroso. O segundo caminho é difícil. E o terceiro caminho é mais calmo, é natural. A gente tem que pegar o terceiro caminho, mas a gente tem que se conscientizar, porque são as nossas escolhas que vão fazer a diferença. Então, não adianta nada todo mundo agora se cotizar para um bem maior, mas quando passar a pandemia, porque ela vai passar, se a gente observar a evolução da humanidade, quantas pestes aconteceram no decorrer da evolução da humanidade, e todas elas chegam na surdina, porque elas chegam na surdina. Elas tomam o seu pico, a curva ascendente, e quando elas chegam na curva ascendente lá em cima, elas começam a perder força até o momento em que somem. Como todas as civilizações, como todos os impérios ao longo da evolução da humanidade, os impérios têm o seu apogeu e, em seguida, têm a sua queda, porque a história da evolução da humanidade é cíclica e vai nesse ciclo. E nós estamos nesse ciclo de transformação, de metamorfose. É uma hora de imensa reflexão. Por isso que a gente está em isolamento, porque é a hora da gente refletir. É a hora realmente da gente... É uma decisão importantíssima, porque o que vai acontecer daqui para frente depende da nossa conscientização e depende da gente aprender a lição que esse vírus tem a nos dar. E se nós aprendermos a lição, quando esse vírus estiver passado, nós temos que agradecer ao vírus por ele ter vindo, por ele ter dado esse choque, mas pelo menos a gente ter aprendido, e nós mesmos vamos criar um mundo mais justo, mais pleno, mais feliz para todos, e um mundo de luz, um mundo de equanimidade, onde não há separação. Até o nosso Papa, né? Esse Papa maravilhoso que a gente tem, ele disse, a gente não tem que brigar por causa de religião. Todas as religiões são certas, cada um tem o direito de ter a religião que quiser, de acreditar no que quiser. Todos somos um, não importa. O que importa é essa união de globalização. A gente tem que sair do nível individual, o nível egóico de ser, e ir para um nível de globalização e de uma comunidade maior. Eu acho que a maior dificuldade que eu passei, né? Acho que a gente tem, nesses momentos, a gente tem vários, a gente fica oscilando, né? Mas eu acho que a grande divisor de águas, assim, é a questão da aceitação, né, Márcia?
Eu percebo isso, a dificuldade de aceitação de alguns. Uns demoram muito a aceitar essa situação agora, né? Entender e aceitar, né? E ficam brigando com isso que está acontecendo, com a realidade, né? E isso impede, a gente fica meio estancado, né, com isso. Quando a gente não aceita, não entende, estanca a nossa evolução aí nesse processo, né? Sem Eu não sei dúvida, o que... Por favor, não, você pode falar. você sabe o que os indianos falam? Hum, Que quando a pessoa não aceita o que está acontecendo, que, em primeiro lugar, é assim, a gente tem que agir, fazer tudo o que a gente tem que fazer, não é simplesmente aceitar e não fazer nada. Não. uhum. Arregaça as manguinhas, vai, age, seja assertivo, faça o que tem que ser feito, mas aceita que existe nesse universo uma força muito maior, uma inteligência muito maior, que tudo rege, porque é assim que tem que ser. Esse é o pensamento indiano, que tem muita gente que acha que é muito simplista, mas se você fizer a sua parte, você acreditar que está tudo certo do jeito que está, porque é assim que tem que ser, você fica muito mais leve, você fica muito mais suave. E você já ouviu falar que o universo lá fora é simplesmente um espelho do nosso mundo interior? Quer dizer, tudo que está acontecendo aqui fora é uma somatória das nossas energias interiores. Então, se a pessoa, nesse momento, tiver medo, por exemplo, que é o que todo mundo está tendo, medo, ansiedade, angústia, o medo tem um magnetismo nefasto que atrai para você exatamente aquilo que você teme. Então, o universo está repleto de medo, e esse medo alimenta o vírus. Eu canso de falar isso para os meus alunos. A gente tem que trazer amor no coração, porque o amor vai matar o vírus de fome, que o vírus não quer comer amor, ele quer comer ódio. Quer dizer, fazendo uma comparação muito esdrúxula do negócio, mas a gente tem que ter positivismo nesse momento. A gente tem que entender que tudo vai mudar para melhor se nós assim o decidirmos. Essa pandemia vai passar e que a gente tenha aprendido a lição de uma vez por todas, porque senão outra coisa virá para nos cobrar. É o nosso anfitrião cobrando o bom comportamento do hóspede, através de valores, através de formação do caráter, através da verdade, da integridade e da globalização no sentido de amar ao próximo. E tem, até vou aproveitar a deixa aqui, que a Kátia, ela fez essa pergunta, o que fazer para não ter medo? Já que é uma coisa que, teoricamente, a gente não controla, né? Um sentimento, ou se controla o medo, né? Não sei. O que fazer para não ter medo numa situação como essa? Então, o que eu sempre recomendo, Túlio, é a prática da meditação, a prática do aquietamento da mente. Porque, segundo os Vedas, que são as escrituras indianas, nós somos formados por um corpo dividido em 3 partes. O corpo físico, que é esse que ocupa tempo e espaço, que a gente toca e que a gente sente, que é o nosso veículo de evolução nesse planeta. Temos o corpo sutil, que é formado pela nossa mente, pelo nosso intelecto, pelo nosso ego, que está atrelado ao corpo físico. Mas nós temos também um corpo quântico, que não ocupa tempo nem espaço, mas que é o campo da pura potencialidade, onde está inserido o nosso potencial maior. Neste campo, que é acessável somente através do aquietamento da mente, não existe medo, não existe angústia, não existe ansiedade, não existe doença, existe pura paz. E aí os indianos falam, né? The way out is in. A saída do mundo hoje em dia não é para fora, como qualquer saída é. Quando você fala, eu quero sair, eu quero ir para fora. Hoje em dia, a grande saída é para dentro. Então, a gente tem que se aquietar, aquietar a mente, mergulhar dentro de você, acessar esse campo de puro poder, porque aqui dentro
está o nosso poder. Tem até uma parábola de Jesus Cristo na Bíblia que diz o seguinte, que nós temos que edificar a nossa morada em uma rocha sólida. A nossa morada é o nosso corpo. Se a gente edificar a nossa morada em um campo, em um terreno arenoso, por exemplo, quando vem um vendaval, a morada cai. Quando vem água, a morada cai. E o terreno arenoso é o mundo aqui fora, de formas e matéria, que é totalmente impermanente. Veja como é impermanente. Um dia você tem saúde, no dia seguinte o vírus está matando milhares de pessoas. Um dia você tem dinheiro na bolsa, no dia seguinte a torre gêmea lá são atacadas pelos loucos religiosos. Então, é tudo impermanente. E que nós temos que edificar a nossa morada, o nosso eu, em rocha sólida. E essa rocha sólida é esse campo de puro potencial que a gente tem dentro da gente, de puro amor. E nós somos capazes de fazer milagres se a gente agir a partir deste campo de puro potencial que tem dentro da gente. Quanto por cento do potencial humano é usado? Todo mundo sabe que é 10%. A Cabala diz que é 1%. Quer dizer que é pouco. O que importa é pouco. Cadê o restante? E a gente não questiona onde que está o restante. O restante está aqui dentro do nosso coração, nesse campo quântico que não ocupa espaço, mas que é puro poder e o qual nós temos que acessar através do aquietamento da mente, através da meditação. E para isso você precisa ter intenção, disciplina diária, porque a gente só consegue progresso com disciplina e dar tempo ao tempo, ou seja, é ao longo da vida. O ser humano está condicionado em pensar. Então, imagina que tem milhões de macaquinhos ensandecidos dentro da sua cabeça, que gritam, que pululam, e você não ouve mais nada, você não ouve nem a voz da sua intuição, porque a sua intuição te mostra o caminho a ser seguido, a tua intuição te mostra o que você deve fazer, a tua intuição te impulsiona para a abundância, para a prosperidade, que é de direito de todo ser humano. Então, que nós todos sejamos prósperos, abundantes, e que nós todos possamos unir nossos esforços para ajudar a humanidade como um todo. E aí, o universo conspira a seu favor, você vai ganhar ainda mais, você vai ter mais abundância e mais prosperidade. O Marcel, ele fez uma pergunta bem relativa a isso que você está falando. Márcia, como aproveitar melhor esse tempo de isolamento compulsório para destravar todo o nosso campo de potencialidades, né? Bem isso. Exatamente isso. Então, aprofundar as respirações, aprofundar a meditação. Eu não sei, eu até poderia mandar para você um áudio de uma meditação bem facilzinha para as pessoas começarem a fazer em casa. Não sei como que a gente poderia fazer isso, mas eu sei que, na realidade, tem um app agora que se chama Positive, que eu, inclusive, dou 21 dias de meditação para a gente encontrar a presença plena. Então, as pessoas podem entrar nesse app, Positive, com V no final, e acessar. Tem inúmeros profissionais, inúmeros tipos de meditação. E, como eu disse, eu tenho essa de 21 dias, que ensina o passo a passo da meditação. Então, começa com 10 minutinhos e vai aumentando. Porque eu entendo que é difícil para as pessoas começarem o processo de meditação e que precisam de uma ajuda para induzir e para apoiar. Então, eu acho que esse app é super interessante. Positive, que é muito legal.
E como que você está sentindo, você que está conversando com muita gente, muita entrevista, muitas lives, como você está sentindo a saúde mental aí da galera nesse momento? Assim, você tem Eu, uma visão positiva? Você está preocupada? O que que você está percebendo? eu não estou preocupada, Túlio, eu estou condoída, sabe? Eu estou condoída. Eu estou sentindo empatia pelas pessoas, porque é muito engraçado, né? Ó, a Nanda pôs aqui, Positive, o nome do app de meditação, tá? Para quem quiser, está escrito aqui na tela. Então, Túlio, eu acho assim que eu achei que eu ia trabalhar muito menos nesse período. E, na realidade, eu não estou parando um minuto, porque eu estou dando atendimento personalizado online direto, porque as pessoas estão super fragilizadas mentalmente. Elas estão com medo, elas estão com ansiedade, elas estão com angústia, elas não sabem o que vão acontecer e elas não sabem ficar sozinhas. Eu, por exemplo, eu acho uma bênção a solitude, porque existe uma diferença entre solitude e solidão. Solidão é impossível a gente ter, porque o mundo está repleto de gente. Mas a Uhum. solitude é aquele momento que você tem de estar com o âmago do seu ser. Tem até um mestre na Índia que já morreu, e ele foi até muito controverso, mas ele se chama Osho. Eu não sei se vocês já ouviram falar, e que ele tem um jeito de falar. Ele fala the bliss of solitude. Quer dizer, é a beatitude da solitude, que não é solidão. É você estar com você para pensar nas coisas, para sentir. E, na realidade, você é a sua melhor companhia. E no momento em que você se alimentar de você próprio, da sua melhor companhia, você vai estar muito mais forte e melhor para ser uma boa companhia dos outros. Eu sei que é difícil as pessoas entenderem isso, porque, afinal de contas, eu tenho 40 anos de estrada. Faz 40 anos que eu fui a primeira vez para a Índia e faz 40 anos que eu estou neste caminho. E é um caminho realmente de disciplina, porque a gente se torna aquilo que a gente repete. É a única maneira de você formar novos hábitos e novos condicionamentos na sua vida. Então, aquietar a mente, meditar, aprender a ficar sozinho, é um treino. E aí você tem que entender que você não está sozinho, que você está com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, que é você mesma. Então, abraça o seu melhor amigo, que é você. Em vez de querer ficar abraçando os outros, abraça você, acalenta você, nutre você. Dá um tempo para você se aquietar, para você se recuperar. A gente está vivendo num mundo de tanto movimento, de tanto estresse, que esse estresse está virando crônico. E aí esse estresse vai promover muitas doenças no futuro. E é o momento da gente se recuperar desse estresse, é o momento da gente trazer um pouco um tempo para recarregar as baterias e para recuperar as energias. Agora, eu entendo que isso seja um trabalho a longo prazo, né? Eu, por exemplo, tenho alunos de yoga que estão comigo há 10 anos. Então, é um trabalho a longo prazo. Então, eu diria para essa pessoa aí que perguntou como fazer, para também... eu dou aulas de yoga numa escola que se chama Yoga Flow. E eles estão oferecendo, eu estou dando aula por internet, só que tem que entrar no site do Yoga Flow e adquirir o plano. E esses planos estão todos baratos agora, porque as pessoas estão facilitando. Então, neste momento, faça uma meditação, um treino de meditação através de uma meditação guiada. E eu dou aula de yoga nesse Yoga Flow
terças e quintas ao meio-dia. E a minha aula de yoga é totalmente voltada para o fortalecimento do caráter da pessoa, e não só como uma prática física. Então, eu diria que são as maneiras como a gente pode ajudar nesse momento, porque precisa realmente ter uma ajuda e ter um professor. Né? Na Índia, eles dizem que o ser humano só evolui quando ele encontra o guru. Você já ouviu falar desse nome, guru? Não, não estou... Não, já, mas a origem que eu não estou lembrando. Eu quero explicar para vocês o que é guru. Ó, a Paty Pimenta, ela colocou aqui Yoga Flow, para todo mundo saber. Então, o que é um guru? Guru quer dizer um professor. E, na realidade, gu, em sânscrito, quer dizer sombra. E ru quer dizer o dispeller. Como se fala dispeller? Aquele que dissipa. Então, o guru é aquele que dissipa a sombra e que dissipa o véu da ignorância do aluno, para que o aluno se fortaleça para tomar as suas próprias decisões e para ser dono da sua própria vida e fazer as suas próprias escolhas baseado nesse campo da rocha sólida, firme e forte. Então, esse negócio de ter um guru, que é alguém que mostre o caminho da luz, é muito importante. E é isso que eu gosto de ser. Eu não estou dizendo que eu sou um guru, mas eu gosto de ser uma pessoa que ajuda o aluno a sair da ignorância, a sair da sombra. E a ignorância não é no senso pejorativo da palavra, mas é ensinar a pessoa a encontrar a luz dentro dela e a ver a verdade da vida e a ver que a vida é um dom e que a gente tem que tomar muito cuidado com este dom. Eu estou acabando de lançar agora, eu faço todo dia às 9 horas da manhã, eu faço uma live no meu Instagram. E a partir da outra semana, eu estou desenvolvendo uma jornada de 21 dias de desafios para ajudar as pessoas a trazerem na sua vida hábitos que vão ajudar nesse empoderamento do ser. São 21 pequenos desafios que devem ser colocados no dia a dia, porque eu acho realmente que as pessoas precisam de ajuda nesse momento. Olha, tem o Marcelo que está perguntando aqui, não sei se você está conseguindo ver aí, qual impacto você acha que esse momento vai ter em pessoas que não acreditam ou praticam espiritualidade? Eu acho que essas pessoas vão sofrer mais do que as outras pessoas. Então, tem pessoas que vão naturalmente se abrir para a espiritualidade, tem pessoas que não vão se abrir para a espiritualidade, porque é o momento de evolução delas. E está tudo certo. Está tudo certo do jeito que está. Então, eu acho que cada um tem que tentar ser a sua melhor versão em qualquer estágio que esteja. E eu acho realmente que as pessoas que não se voltarem para um fortalecimento espiritual vão sofrer bastante daqui para frente, porque o mundo está mudando e a gente vai ter que ter flexibilidade, a gente vai ter que ter criatividade, Túlio, para a gente criar novas maneiras de agir, de se relacionar com as pessoas, e a gente vai ter que ter muita flexibilidade. Mas eu acho que a espiritualidade fortalece a pessoa, e essa pessoa começa a ter uma atitude de equanimidade. Os mestres da Índia falam que nesse momento de exacerbação e de sofrimento, a gente tem que ter equanimidade, ou seja, o que tá bom, o que tá ruim, é tudo a mesma coisa. Não é ficar feliz porque tá bom e não é sofrer porque tá ruim. É o que é. E a gente aceitar com equanimidade, aceitar com o coração em paz, que tá tudo certo do jeito que tá. Mas que também você tem que fazer a sua parte para as coisas melhorarem. E que quem tem espiritualidade, Túlio,
tem muito mais força, é muito mais equilibrado e é muito mais aprumado. A pessoa que tem espiritualidade, ela não perde o controle, ela não se exaspera, ela não entra em desespero. Hoje em dia eu vejo as pessoas estão desesperadas, e não é gente pobre ou gente rica, qualquer pessoa. Quer dizer, a pessoa tem saúde, tem família, tem dinheiro, tem uma vida boa, está tudo certo, e está desesperada porque não sabe o que fazer com o momento. Somente a espiritualidade te ensina isso. E a mesma espiritualidade para qualquer pessoa, em qualquer nível social, em qualquer religião. Porque todas as religiões, no final, têm a mesma mensagem. Os caminhos é que são diferentes, mas a verdade é uma só. A gente tem que make it simple. Sabe assim, os mestres da Índia, eles falam, make it simple, faça da sua vida uma coisa simples. Traga a magia da vida, traga a magia da natureza, a magia dos simples, corriqueiros momentos do dia a dia, o resgate da família, de você tomar uma refeição com a família, conversar com a família, fazer pequenos rituais com a família. Você sabe que eu tenho uma filha que mora em Nova York e outro dia ela me mandou uma foto, eu fiquei tão feliz. Eles estão todos dentro de casa, sem sair de casa, porque Nova York está agora o epicentro. Você sabe o que eles estavam fazendo? Estavam cada um com a sua bacia, água quente, óleos essenciais, com o pezinho fazendo um escalda-pé, todos juntos, ouvindo meu áudio de meditação. Olha que legal. Sabe? Olha que lindo. E quando que as pessoas fazem isso? Porque ninguém mais tem tempo de nada. Os pais ficam no iPhone, no iPad, no trabalho, não dão mais atenção para os filhos estão ficando individualistas também, porque os filhos copiam o exemplo dos pais, e assim vai. Então, é hora da gente... Ó, minha filha Ana Paula, lá de Nova York, está falando, estou aqui. Então, Que legal. eu acho realmente assim que a gente tem que resgatar a magia, o encantamento da família, das simples coisas, da amizade, do caring, sabe assim, daquele de você, caring, eu acho que essa palavra, cuidar do outro. Sabe? E é a magia da vida. A vida é mágica e nós podemos voltar a morar no paraíso. E agora, fazendo uma analogia para Adão e Eva, por exemplo, Adão e Eva viviam no paraíso. E, de repente, eles fizeram alguma coisa errada no comportamento, que não importa o que seja, e eles foram expulsos do paraíso, que é o que está acontecendo com a gente. A vida nós podemos viver no paraíso se a gente quiser, mas a gente estava agindo tão errado, os nossos atos, as nossas ações, os nossos comportamentos estavam tão errados que nós estamos, de uma certa maneira, comparativamente, sendo expulsos do paraíso. Mas a gente pode voltar a viver no paraíso se nós tivermos consciência de que nós temos que mudar. E ponto final, temos que mudar. O mundo jamais será o mesmo. De nenhuma maneira, o mundo jamais será o mesmo. O próprio Yuval Harari, sabe quem é o Yuval Harari? Aquele filósofo israelense que acabou de escrever Homo sapiens, Homo Deus. Ele mesmo falou, o mundo jamais será o mesmo, porque agora é tudo chip. A gente está vendo lá na China, as pessoas agora, as câmeras controlam quem tem o vírus, quem não tem o vírus. Vai pôr um chip, você vai saber em 1 segundo como estão os seus órgãos, como está a sua saúde. Surreal, né? Nada mais será o mesmo. E a gente tem que ter flexibilidade para se adaptar. Eu mesma estou tendo uma dificuldade enorme de aprender a fazer live, dar aula por internet, entrar no Zoom. Eu estou fazendo um esforço desgraçado, porque na minha época nem computador tinha. Mas é isso. A gente tem que aprender e saber que daqui a pouco nós não vamos mais guiar o carro, dar um comando, o carro vai sozinho. Sabe?
não vai ter mais emprego para tanta gente. Então, a gente tem que usar a criatividade. Então, que a gente aproveite esse momento de transformação, que a gente aprenda a lição, que a gente saia da idade da razão e entre na idade do coração. E eu me empolgo tanto quando eu falo essas coisas, porque eu não quero catequizar ninguém, eu não quero impor a minha opinião para ninguém. Eu quero simplesmente que as pessoas se convençam que a vida é lila. Ó, a minha aluna de yoga que estava aqui, a Márcia, acabou de falar, a vida é lila. Lila é uma palavra sânscrita que quer dizer a brincadeira cósmica e divina do universo. Então, nós temos que transformar a vida em uma brincadeira cósmica e divina com responsabilidade. Márcia, até fazendo um contraponto, né? Tá muito gostosa a conversa aqui, mas o que você imagina que vai mudar? Onde você apostaria? Não no que você desejaria, né? No lifestyle, né, nosso, assim, daqui da gente, do Brasil, do mundo. O que você imagina que vai mudar no estilo de vida de cada um? E porque eu faço essa pergunta, estou fazendo uma pergunta com a cabeça agora de empresário, tá? Como eu andei conversando bastante com empresários aí, essa é a grande pergunta que todos nós nos fazemos, né? Porque isso impacta diretamente nossa vida, né? Nosso ganha-pão, né? Então, o que você imagina que vai ter, que tipo de mudança a gente vai ter aí assim que acabar esse ciclo de coronavírus aí, seja lá quando for acabar? Eu acho, Túlio, realmente que a gente tem que voltar para uma vida muito mais simples, ter menos e ser mais, o que não implica de você não poder ter as coisas. Eu quero deixar isso muito claro. Eu adoro minhas coisas, eu adoro viajar bem, eu adoro ir em bom hotel, eu adoro tudo isso, mas eu acho que a gente tem que resgatar a simplicidade, a gente tem que voltar a viver integrada com os ritmos da natureza, a gente tem que voltar a ter aquele entrosamento e respeito à família, aos amigos, e eu acho que a gente tem que voltar a nossa vida para um bem maior. E, ao mesmo tempo, a gente tem que se dedicar ao autocuidado. Ao autocuidado, porque a gente fala que a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar individualmente cada pessoa. Não sei se você já ouviu falar, lógico que você já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar de Mahatma Gandhi, que foi o grande defensor da paz na Índia. Ele é um ídolo na Índia e eu respeito muito Mahatma Gandhi. E ele falava, seja a transformação que você quer ver no universo lá fora. Então, a partir do momento em que você começa um autocuidado com você, você transmite essa mudança interior para o mundo aqui fora. E o inconsciente coletivo começa a mudar, porque as pessoas começam a mudar interiormente. Então, eu acho realmente que a gente tem que rever o estilo de vida como a rotina diária, voltar a ter uma integração com os ritmos da natureza, com o ciclo circadiano do dia e da noite, ou seja, acordar com o nascer do sol, começar a quietar com o pôr do sol, ter uma alimentação adequada, quanto mais natural, eu não estou falando vegetariana necessariamente, mas natural, com alimentos da estação, com os produtos criados lá perto da sua casa, que tenham energia, ter um equilíbrio, andar no caminho do meio na hora de beber, de fumar, sabe? Eliminar todos esses tipos de drogas que existem por aí, porque até o Deepak Chopra, você já ouviu falar do Deepak Chopra, né? É um grande guru aí que existe e que mora nos Estados Unidos, e ele diz que toda a pessoa que é viciada, não importa onde, pode ser droga, pode ser bebida, pode ser tudo, são pessoas extremamente especiais que estão em busca de algo, mas estão procurando no caminho errado. Então, eu acho que a gente tem que ter assim, caminho do meio para beber, para fumar,
Não estou falando que não pode. Eu mesma adoro um gin tonic quando eu vou almoçar com meu irmão e com a Ronite, que trabalha aí com você. Eu sempre tomo um gin tonic e a gente brinca, porque o nosso pai tomava gin tonic, então a gente adora, eu adoro um gin tonic, um dry martini de vez em quando, um Negroni, por que não? Sabe? Tudo está certo, tudo pode, mas comedidamente. E no dia a dia, ter simplicidade, ou seja, fazer exercício, trazer no seu dia a dia a prática da meditação e trazer no seu dia a dia o olhar amoroso e carinhoso para o próximo. E make it simple, a gente não precisa de tanta coisa. Então, a gente make it simple e a gente ajuda mais as outras pessoas, ajuda mais as pessoas que não têm a mesma sorte e os mesmos privilégios que a gente tem. As pessoas, no mundo as pessoas têm que ter, no mínimo, o mínimo necessário para viver com dignidade, como eu já disse. E se cada empresa, como empresa, se cada indivíduo, como indivíduo, se preocupar com isso, cada indivíduo, cada empresa, a gente pode fazer muita coisa, a gente pode ajudar muita gente. E aí, essa energia obscura que tem no planeta, que é a energia de medo, de ansiedade, de insatisfação, começa a melhorar. E os indianos falam, né, que toda doença é saudade do lar. E o que é o lar, Túlio? É este campo da pura potencialidade que a gente tem aqui dentro. A saída não é para fora, a saída é para dentro. Nossa, lindo, mano, lindo. A gente tem, acho que uns 8 minutos ainda, que o Instagram derruba 1 hora, né? Quando é 1 hora. Eu sei. A gente tem 8 minutos ainda. Eu queria ver o que você poderia falar pra gente, então, agora, para a gente finalizar e a gente enfrentar esse momento, todos nós que estamos ouvindo aí, acho que tem pessoas aqui de vários perfis, né? Mais espiritualizadas, menos espiritualizadas, pessoas que têm ou já tiveram acesso a yoga, outras não. Então, tem um pessoal muito diferente. Eu conheço alguns, você conhece outros que estão passando por aqui, né? Pessoas muito diferentes. E eu estou me sentindo orgulhoso de participar dessa conversa com você. Participar não, te ouvir, né? Porque eu sou um ouvinte. Porque para mim, é tanta energia positiva emanando dessa conversa, que é tão gostoso isso. A gente está ouvindo muita coisa negativa, né, na televisão, né? E se a gente realmente não peneirar isso, a gente acaba ficando ali, né, com aquela deprimido, como você disse, né, cego, né? Então, as situações como essa, e esse é o objetivo desses bate-papos nossos, é compartilhar coisas boas, exemplos legais, palavras de otimismo, né? Então, eu queria que você falasse, aproveitar esses últimos minutos aí. Gostaria de aproveitar, na verdade, ouvir você nesses últimos minutos. Então, vamos lá. Primeiro lugar, vivenciar o momento presente como se ele fosse a única coisa que existe na sua vida. O passado já foi, deixa as suas mágoas do passado, o futuro ainda não chegou e o futuro depende da maneira pela qual você vive o momento presente. Eu vou acender a luz que estão reclamando que está escuro, tá? Estão reclamando que está escuro, então eu acendi a luz aqui. Então, vivenciar o momento presente, focar, atenção plena naquilo que você faz individualmente, uma coisa de cada vez. Fazer a sua parte e acreditar que existe no universo uma inteligência maior que tudo rege e que tudo orquestra da maneira mais perfeita que existe. É uma perfeição total. Faça a sua parte, que o resto acontece. Terceiro, não julgue. Não julgue absolutamente ninguém. Apenas use o seu intelecto e o poder de discernimento para você entender o fato como ele é. Porque o julgamento é fonte de elucubração. Nosso pensamento fica lá e a gente acaba
totalmente perdido. Aí a gente coloca as nossas presunções, então a gente acha que o outro fez aquilo, e na realidade cada um age do nível de consciência em que está. E nós não podemos esperar que o outro seja aquilo que a gente quer que ele seja. E é o espelho dos relacionamentos. A pessoa também, ela projeta em você aquilo que ela é e nem sabe que é. Então, vivenciar o momento presente, acreditar que tem uma inteligência maior que tudo rege, mas você fazendo a sua parte, não julgar absolutamente ninguém, simplesmente discernir para você ter entendimento do fato. E quarto, não querer impor a sua opinião. A gente só dá opinião quando a gente é solicitada a dar opinião. E você não tem que perder energia querendo impor a sua opinião, porque a verdade tem dois lados e cada pessoa tem a sua verdade. Então, fique com a sua opinião e transmita a sua opinião no momento em que você for solicitado. Senão, não perca tempo. Ouça mais, fale menos. O meu avô falava, a gente tem duas orelhas e uma boca para falar menos e ouvir mais. E o quinto é gratidão. Que nós possamos agradecer cada dia da nossa vida, tudo o que a gente possa agradecer, pequenas coisas que acontecem. A gratidão, já está comprovado cientificamente que a gratidão faz com que dopamina e ocitocina, que são os hormônios da felicidade e do bem-estar, sejam secretados no nosso organismo. Então, isso traz um bem-estar e uma paz. Outra coisa, se você tiver que escolher entre ter razão ou ser gentil, seja gentil. Todos os dias da sua vida, faça alguma coisa, algum ato de bondade e de gentileza para alguém. E isso quer dizer ouvir uma pessoa que está precisando falar, dar um ombro amigo, ajudar alguém a carregar algum peso, ajudar alguém dando uma orientação. You name it. Existem milhões de maneiras da gente poder ser gentil e da gente poder fazer bondade. E a gente tem que fazer muita bondade, muita gentileza, porque nós somos o outro, né? Há um tempo atrás, eu fiz um estágio no hospital da Madre Teresa, lembra da Madre Teresa de Calcutá? Em Calcutá. E ela era uma pessoa que se dedicava aos doentes 24 horas por dia. Ela tinha uma vida super pobre, ela tinha 2 sares, ela comia super pouquinho. E um dia, dando uma entrevista, o jornalista perguntou para ela: Madre Teresa, a sua congregação é tão rica, por que a senhora vive uma vida tão frugal? E ela diz para ele assim: meu filho, quando eu dou para o outro, eu estou dando para mim. Não que nós estejamos nesse nível de evolução. Não é isso. A gente não tem que dar tudo que a gente tem para o outro, mas se a gente der um pouquinho para o outro, o mundo vai ser muito melhor. Acho que chega, né, Túlio? Já falei muito aqui, tantas coisas. Muito bom, muito bom. Acho que é mais ou menos por aí. E eu já combinei com a Graziella que eu quero conhecer todos vocês aí. Porque eu já conheço a Thelma, conheço a Paty, a Ronise, a minha cunhada, mas eu quero conhecer todos vocês. E que a sua empresa também possa participar de alguma causa social. Né? Dar um pouquinho, estabelecer um pouquinho do lucro da sua empresa para causas sociais, porque isso vai trazer um retorno maravilhoso para a prosperidade e para a abundância. Sem dúvida, Márcia. Márcia, eu me sinto um privilegiado. Obrigado, viu? Fantástico esse bate-papo. Nossa, muito bom. Muito bom. Espero que a galera tenha gostado. Tenho certeza, até pelos comentários, né?
E eu quero encontrar você pessoalmente, sim, né? Vamos passar por essa fase, os últimos 25 segundos agora, né? Mas obrigado mesmo. Vamos tomar um dry martini para celebrar. Vamos, eu adoro esses links. Obrigado, Márcia. Tenha uma Obrigada boa a você. noite. Espero revê-la muito em breve. Muito em breve, se Tá bom? Deus quiser. Grande Tá jóia. beijo. Obrigado a todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.